Bom, o primeiro exercício é o seguinte, que a gente vai resolver no caso de semelhanças de triângulo. Mostre que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEC. Primeira coisa, esse tio indica semelhança, tudo bem? Aqui, o desenho do triângulo diz que é um triângulo, ABC. Aqui um triângulo. Que triângulo é esse? O DEC. Então, essa é uma maneira de escrever apenas com símbolos para dizer que dois triângulos são semelhantes. Isso é bem importante que vocês saibam, porque vai aparecer no dia a dia de vocês. Agora, a primeira ideia que eu quero discutir com vocês é a seguinte. Aqui eu tenho dois triângulos, dei uma olhada aqui na figura. Eu quero que a gente pense com calma nesse exercício. Vamos primeiro olhar para cada um dos lados, olhar para cada um dos pontos, olhar para os ângulos, para que a gente consiga ir percebendo todos os elementos que podem ser usados a nosso favor. Então, a primeira coisa, aqui eu tenho um lado pequenininho que tem um valor x, tá bom? Esse vai fazer parte do segundo item desse exercício. Agora, eu tenho aqui um lado que mede 10, um lado que mede 8, um lado que mede 6 e um lado que mede y. Ele quer que eu mostre que os dois triângulos são semelhantes. Então, eu vou fazer isso tentando mostrar que todos os ângulos que esses triângulos possuem são exatamente o quê? Congruentes. A primeira coisa, na hora que eu olho para o ângulo de 90 graus, eu tenho aqui também um ângulo de 90 graus, e aí o que me permite que se aqui é 90, aqui também é 90 graus, tudo bem? Então, até agora, não fiz nada. Como eu quero falar do triângulo ABC, que é esse triângulo maiorzão aqui, e quero falar do triângulo DEC, que é esse triângulo menorzinho aqui, eu vou fazer uma estratégia e que eu gosto muito. Eu vou desenhar os dois triângulos separados. Essa estratégia é utilizada por muitas pessoas, porque isso faz com que a imagem fique um pouco mais limpa, menos confusa. E aí eu vou desenhar os dois na mesma posição, porque isso também facilita a identificação de onde estão os ângulos. Então perceba que eu vou desenhar o triângulo pequeno aqui. Professor, como eu não enxerguei ele ainda, o que eu fiz? Eu peguei esse triângulo pequeno e girei ele. Então o ângulo de 90 graus, ele veio parar exatamente aqui. Então esse é o vértice E. Tá vendo? O vértice aqui que tinha o E. E agora eu vou pensar que esse aqui é o meu vértice D e esse aqui é o meu vértice C. Então agora eu vou preencher as medidas. Do D até o C mede 10. DC, 10. E agora EC, 8. E agora do E até o D eu não tenho a medida. Ah, tenho sim. Eu tinha esquecido de colocar. 6. Tudo bem? Então acabei de desenhar o triângulo pequeno. Agora, o triângulo grande, se você também tiver um espaço, é interessante desenhar. Como eu já tenho ele desenhado aqui, eu não vou me preocupar muito, tá bom? Agora, a primeira coisa que eu preciso parar para pensar. Quando eu olho para o ângulo C, ele faz parte tanto do triângulo grande, como também faz parte do triângulo pequeno. Então, automaticamente, eu já sei que esses ângulos aqui são iguais. Então, eu já garanti que dois ângulos são iguais. Vamos garantir que o terceiro é igual. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui tem que valer, por exemplo, o quanto falta para 180. Aqui tem que valer o quanto falta para 180. Então, se eu for parar para pensar, esses dois valores são iguais, né? Então, se aqui é 90, aqui, por exemplo, é 10, falta 80. Se aqui é 90 e aqui é 10, então falta 80. Então, automaticamente, isso já garante que o terceiro ângulo é igual. E aí, então, esses três ângulos são iguais e, portanto, os triângulos
são sim semelhantes, tá bom? Agora eu preciso tentar descobrir quanto vale o valor de x e quanto vale o valor de y. Bom, eu já mostrei que eles são semelhantes. Agora, para garantir, para conseguir determinar quem é x e quem é y, eu vou usar a ideia da proporção. E aí, como eu vou fazer isso? Vamos pensar o lado DC, que é esse lado que está oposto ao ângulo de 90, tem que ser proporcional ao lado AC, que também é o oposto aqui ao ângulo de 90. Esse lado todo mede 14, né? 6 mais 8. Então já sei que 10 está para 14, ou seja, a divisão entre 10 e 14 tem que ser exatamente igual à divisão entre 6, que é o ângulo que está oposto aqui ao C, e y, que é o ângulo que está aqui oposto ao C. Então, 6 dividido por y. E agora, vamos resolver essa primeira equaçãozinha. E aí vai ser 10y igual a 6 vezes 10, 60, 6 vezes 4, 24, 60 mais 24 é 84, estava certo. Então, y é igual a 84 sobre 10, e para quem gostar, pode escrever até 8,4. Achamos o valor de y. Para achar o valor de x, eu vou fazer a mesma coisa. E aí posso usar 10 sobre 14 é igual, e agora eu tenho que tomar cuidado. O 8, ele é o lado do triângulo menor, e o lado do triângulo maior é 10 mais x. Então, 10 mais x. E aí, então, eu vou resolver essa equaçãozinha. E aí, nesse caso, eu tenho 100 mais 10x é igual a 80 mais 32, 112. E agora eu tenho então que 10x é igual a 112 menos 100. Então, x é igual a 12 dividido por 10, e para quem gosta, 1,2. E aqui então eu consegui determinar o valor de x e o valor de y. Esse exercício que eu fiz agora é um exercício que eu considero difícil. Mas não difícil porque, nossa, que impossível. Não, difícil porque é um exercício que precisa de muitas ideias para ser resolvido. E como vocês ainda não têm tanta prática, às vezes articular todas essas ideias pode ser difícil. Tudo bem? Então, eu vou resolver mais um exercício. E aí eu quero que vocês trabalhem bastante na aula de hoje e que, assim que tiverem dúvida, venham me procurar. Tudo bem? Então, vamos lá para o próximo exercício. Bom, aqui nesse exercício, eu quero determinar o valor de x. Alguns fatos que eu quero destacar. Vejam aqui o valor desse ângulo. Ele é indicado por alfa. Alfa é uma letra grega que muitas vezes é usada para denominar valor de ângulo. Mas é para indicar esse ângulo mede alfa e esse ângulo também mede alfa. Então é uma maneira de dizer que o ângulo tem o mesmo valor. Eu não estou preocupado em quanto de fato ele vale, se é 20 graus, 10 graus, 15 graus. Tanto faz. O que importa é que esses dois ângulos são iguais. Algo que vocês já devem ter percebido, e aí eu quero que vocês percebam agora, se não perceberam ainda, é que vamos supor que esse ângulo aqui mede x, tá bom? Então eu tenho que 90 graus mais alfa mais x tem que dar 180 graus, porque é a soma de todos os ângulos internos do triângulo. Quando eu olho para esse triângulo aqui, eu tenho que, vamos chamar aqui de y, eu tenho que alfa mais 90 mais y é igual a 180 graus. Tudo bem? Agora é o seguinte, olha para as duas equações. Nas duas aparece 90 e alfa. 90 e alfa, tudo bem?
Então vamos descobrir quanto vale o x e vamos descobrir quanto vale o y. Ah, professor, tem duas incógnitas. Sim, a resposta vai ter uma incógnita, mas eu vou conseguir falar, se eu souber o alfa, vale tanto. Então pense assim, x é igual a 180 graus menos 90 graus menos o alfa. Então o x vale 90 menos alfa. Quando eu olho para essa equação, eu vou fazer o mesmo. Y é igual a 180 graus menos 90 menos alfa. Então, y é igual a 90 graus menos alfa. Como o alfa é o mesmo aqui nos dois, percebe que esses dois ângulos são iguais? Tudo bem, eu quis fazer essa conta, para muitos já tinham percebido, só para dizer que esse ângulo aqui é exatamente igual a esse ângulo aqui, tudo bem? Isso garantiu que os triângulos são semelhantes. Ah, professor, eu tinha pensado em outra coisa. Sim, existem outras maneiras de dizer que os dois são semelhantes. Para quem conseguiu perceber, essa reta, ela é exatamente paralela a essa reta aqui. E aí, então, daria para imaginar que esse triângulo aqui menor, ele poderia estar colocado aqui dentro, mais ou menos assim. E aí ele seria aqui um outro triângulo, tudo bem? Mas, tudo bem, já mostramos que os dois são semelhantes. Agora basta aplicar a nossa razão de semelhança, tudo bem? Então, esse lado que está sendo apontado pelo x deve ser dividido pelo lado que também está sendo apontado pelo x. E aí, então, 3 sobre 9. Pessoal, vou só mudar esse x aqui para outra letra, para a gente não imaginar que ele é o mesmo valor do x ali do lado, tá bom? Então, vou deixar como y mesmo, como eu tinha deixado, y e y, tá? E agora é o seguinte, 3 está sobre 9, assim como 2 está para x. Então, 2 sobre x. E aí, resolvendo essa equação, eu tenho que 3x é igual a 18. X é igual a 6. Determinei o valor de x. Então, um exercício simples, um desenho que às vezes parece complicado, mas eu só garanti primeiro que eles são semelhantes e depois encontrei a medida do lado usando a ideia de proporção. Bom, espero que vocês aproveitem aí a aula de hoje. E aí, qualquer dúvida, estou disponível aqui o tempo inteiro para ajudar vocês. Então, bons estudos. Tchau, tchau.